Vamos falar sobre o prêmio Ser Humano, maior prêmio de gestão de pessoas de Santa Catarina, que leva projetos transformadores ao reconhecimento, com a nossa representante da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Kátia Tridapali, que está aqui com a gente. Kátia, bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia Jorge, bom dia a todos que estão nos ouvindo e nós agradecemos a oportunidade de falar sobre esse prêmio tão importante, né, para as pessoas, profissionais da área e para as empresas também. Kátia, qual é o objetivo da BRH de Santa Catarina, né, com a realização dessa premiação? Bacana. O grande objetivo, justamente, Jorge, é reconhecer estudantes, profissionais da área, né, e empresas públicas ou privadas, de pequeno, médio ou grande porte, que justamente podem estar fazendo ações aí que são ótimas e boas práticas para cada vez mais, né, trabalhar essa questão da prática de gestão de pessoas, que são relevantes, né, para suas organizações, para a comunidade, as empresas estão inseridas, e cada vez mais fazer com que as pessoas, né, tenham ali dentro do ambiente profissional muita produtividade, que isso é importante para as empresas, mas também que elas possam estar, através dessas empresas, das suas práticas, realizando os seus sonhos e trazendo também os seus objetivos. Esse é o grande propósito do Prêmio Ser Humano. E como é que surgiu essa premiação, Kátia? Essa premiação já surgiu há bastante tempo. Aqui na nossa região, ela está desde 1993. Ela é destinada, né, pela BRH Nacional, então nós seguimos as diretrizes da BRH Nacional, toda a parte de modalidades, as regras das modalidades, pontuações, forma de avaliação, enfim, nós seguimos todas essas diretrizes da BRH Nacional e a nossa, a BRH Santa Catarina, que fica sediada em Itajaí, direciona isso para todas as outras regionais. Ah, que bacana. Quais são os critérios para a escolha das empresas e quais foram as iniciativas premiadas? Bacana. Nós atualmente, né, inclusive no ano passado para esse ano, nós mudamos um pouquinho duas das modalidades, né? Então elas ficaram em 5 modalidades, todas elas pautadas em gestão de pessoas. Uma delas é o profissional destaque em gestão de pessoas, certo, que um dos critérios, né, que é utilizado são justamente o profissional em si, que dentro da organização fez algo, né, que impactou positivamente junto à sua equipe, junto às suas empresas. Nós temos a gestão de pessoas jovem, que pretende reconhecer e estimular os jovens para que se interessem durante a sua passagem pela universidade ou muitas vezes até pelo início da sua carreira profissional, que acabam tendo insights também fantásticos. Então, a categoria jovem tem esse objetivo. A categoria ESG, ou a categoria que envolve, né, toda a parte de envolvimento social, sustentabilidade e governança também. Essa modalidade, com essa configuração, ela é nova a partir deste ano. Ela só tinha até o ano passado como sustentabilidade, agora foi ampliado um pouco, também dentro daquela diretriz, né, da BRH Nacional, e tem como propósito justamente premiar, né, todas as práticas que estimulam, né, empreender ações voltadas à parte de sustentabilidade, governança e aspectos voltados à sociedade também. Nós temos também a de desenvolvimento, inclusive, Jorge, essa de desenvolvimento, essa categoria é onde nós temos assim, uma quantidade bastante significativa de projetos que acabam sendo inscritos, né? Então, ele pretende justamente estimular trabalhos que melhorem o desenvolvimento das pessoas, das organizações, agregando valor, né, aos seus colaboradores, assim como também para os demais públicos interessados, né, dentro da empresa, sejam acionistas, clientes, tudo que envolve a parte de desenvolvimento das pessoas. E, para finalizar, nós temos aí a categoria Gestão de Pessoas, Excelência Organizacional. Essa modalidade pretende estimular trabalhos que melhorem a gestão no sentido de infraestrutura, qualidade e eficiência dos serviços de gestão de pessoas. Afinal de contas, a gente sabe que, às vezes, até o básico precisa ser dito e ser feito, né? Então, tudo que envolve a questão de iluminação, um bom ambiente de trabalho, né? Coisas que possam estar mitigando o ruído, possam estar mitigando o calor, né, durante a produção, enfim, tal, também são projetos e práticas premiadas pelo Prêmio Ser Humano. São ações, né, esses prêmios que são realizados, são ações que são empregadas nas empresas, né, que geram uma condição melhor de trabalho, acima de tudo, isso é muito importante. Esses primeiros colocados de cada categoria vão ser conhecidos em um evento em novembro, né? Como vai ser
esse prêmio Ser Humano 2023? Esse prêmio vai acontecer ali no dia 9 de novembro, né? Vai ser lá em Balneário Camboriú, no Mariás, e é um prêmio que realmente visa selar, né? Ou seja, reconhecer de forma mais pública ainda todas as pessoas, né, que acabaram, todas as empresas, todos os projetos, né? Ele funciona através de uma comemoração, a partir das 19h30, a gente recebe, né, todos os que foram aí reconhecidos. Esse ano nós tivemos 147. Foi um recorde, né? Novamente, ano passado já tinha batido o recorde, esse ano novamente foram de inscrições. A cada ano tem crescido cada vez mais. A gente percebe nas empresas e nas pessoas a vontade, né, de falar dos seus projetos. E desses 147, 73, né, já são aí certificados, ou seja, são empresas que já tiveram seus projetos, né, passado pelo crivo dos avaliadores. Nós temos em torno de 70 pessoas que são avaliadores a nível Brasil, que avaliam todos os projetos, ou seja, cada projeto é avaliado no mínimo por 3 avaliadores, onde tem uma série de notas, e esses 73 projetos então já receberam as notas o suficiente, né, digamos assim, para passar de ano, ou seja, passar para a próxima fase, e eles já estão aí reconhecidos, já vão receber os certificados aí no dia 9. E aí também nós temos o que a gente chama dos premiados, ou seja, né, aquelas pessoas que passaram a ter as notas acima de 80%, igual a 80% ou acima de 80%. Então é uma cerimônia onde a gente aproveita, né, para fazer um grande networking, para fazer aí um reconhecimento das pessoas. Todas elas, né, são chamadas ao palco, recebem um certificado, e aí no final de cada modalidade, né, depois que terminar aí essa certificação, a gente chama aos palcos as grandes vencedoras, né, aquelas que ficaram em primeiro e segundo lugar em cada categoria. Estou conversando com Kátia Tridapali, que é representante da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Estamos falando sobre o Prêmio Ser Humano 2023. Kátia, por que é importante reconhecer essas ações? Nós consideramos sempre muito importante, justamente porque nós temos 3 grandes grupos que acabam tendo bastante benefícios, né? Um deles são as empresas, o outro são os próprios profissionais da área de gestão de pessoas e, por fim, a própria sociedade, né? A comunidade, muitas vezes, onde aquela empresa está inserida. Então, a vantagem que nós temos, né, o benefício, é justamente em função da gente poder proporcionar esse ambiente profissional de uma forma muito mais fluida, de uma forma muito mais agradável, para que todos possam justamente buscar aí os seus propósitos. É verdade. E quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas hoje em relação a uma gestão eficiente e inovadora de pessoas? Os desafios são bastante grandes e a gente sempre até pode salientar a questão de que no mundo que nós vivemos hoje, né, cheio de incertezas, né, muito ansioso, não linear, coisa que antigamente, eu já trabalho na área de gestão de pessoas tem mais de 35 anos, né? Então, eu sou da época que planejamento estratégico se fazia... Passasse por várias mudanças. Várias, né? mudanças, acompanhei todas de perto, né? E nós, na época, podíamos fazer um planejamento das empresas de 30 anos. A gente podia, com calma, né, fazer as ações, planejar de um jeito bastante assertivo. Hoje, não. Hoje, a gente acaba tendo, né, variações dentro do mesmo semestre. A gente, muitas vezes, planeja uma determinada ação que, quando a gente chega ali no mês de abril, por exemplo, a gente pensa, não tem mais sentido. Então, essa velocidade com que as coisas estão mudando, né, no mundo das empresas, nos negócios propriamente dito, faz com que a gente, enquanto gestão de pessoas estratégica, alinhados à estratégia da empresa, também tenhamos esses desafios, né, de sermos cada vez mais competitivos e, principalmente, da gente adequar as ações dentro da especificidade de cada público interno. Porque nós entendemos que, sim, somos todos seres humanos. Sim, nós somos muito similares. Temos muitas necessidades iguais ou muito semelhantes, mas cada um é cada um. Cada então, um tem a sua particularidade, né, exatamente. Kátia? Então, promover essa inclusão, né, esse olhar para a diversidade, torna cada vez mais desafiante, né? Então, essas particularidades é que eu vejo que hoje torna realmente, né, essa condição da gestão ser desafiadora. E a inovação vem muitas vezes pelo fato da empresa fazer alguma prática que para aquela empresa ainda é nova. Talvez a empresa do lado já fez, mas aquela empresa não fez. Então, acho que é esse olhar que também as empresas precisam entender. Muitas vezes não é inventar a roda. É muitas vezes fazer o básico, já está de bom tamanho, a gente também começar a fazer e está no nosso plano. Eu já falei com muitas pessoas aqui que dizem da dificuldade de se criar líderes hoje em dia, né? Principalmente quando chega nessa questão da gestão humana, né? Tipo, um líder, o cara é eficiente,
né, no que ele entende, nos conhecimentos, mas o lidar com pessoas é uma dificuldade. E a gente passa por momentos as empresas passam por momentos de turbulência, a economia é um vai e vem, igual quase o vai e vem do nível do rio aqui em Blumenau, e ainda tem, fora isso, né, essas outras dificuldades, que são as enchentes, por exemplo, que a gente passou aqui agora. Tudo isso impacta, tudo vai impactando, e não tem como fugir disso, né? Não tem, e é uma condição cada vez mais que tem algumas competências, né, que no século XXI estão sendo cada vez consideradas mais. E realmente recai, né, sobre as lideranças. Recai sobre os donos das empresas, recai sobre o gerente, né, aquele líder de chão de fábrica que a gente fala, de chão de loja, porque justamente são pessoas que estão ali, né, fazendo todo o intermeio, né, entre os interesses da empresa e realmente a condição de tentar harmonizar as também ansiedades e dificuldades que as pessoas tenham, né. São dois lados importantes e muitas vezes até opostos, né? Que é o interesse da empresa e o interesse do trabalhador. A empresa também precisa do trabalhador, o trabalhador precisa da empresa, né? E como chegar a um denominador comum aí, com todo mundo motivado, né? Que buscar a motivação deve ser o grande desafio. Bastante. Hoje em dia tem muitas ações que a gente chama ali de motivação, de engajamento das pessoas, né? E o Prêmio Ser Humano, ele vem justamente fazer com que esse selo, né? Porque a empresa recebe um selo, recebe um certificado, um selo, ela possa realmente se qualificar, né? Como Prêmio Ser Humano, automaticamente isso já atrai também talentos. Isso. Tanto na questão da atração de talentos, né? Porque uma empresa ou um profissional de mercado, né? Que está querendo buscar uma empresa legal para trabalhar, é lógico que ele vai considerar também isso também, né? O processo seletivo é uma via de mão dupla. Tanto a empresa busca as pessoas competentes, quanto também os profissionais buscam empresas que também possam fazer com que eles cresçam. Então, esse selo, ele é justamente, ele chancela, né, toda essa questão que garante que as empresas tenham boas práticas e automaticamente consigam atrair, reter esses talentos, né? Só que não dá para parar. Né? É como realmente aquela história, a gente termina um ano, um campeonato, né? Enfim, no ano seguinte pode ser que o campeonato seja diferente, com outros competidores, com outros desafios, e a gente precisa estar sempre buscando essa inovação. Kátia, aproveitando a tua passagem aqui e toda a tua experiência, como é que se faz um currículo hoje, cara? Como é que é uma entrevista para entrar num emprego concorrido hoje? Olha, eu diria que o currículo, sim, ele é a tua cara, né? A porta de entrada. E geralmente, né? Eu trabalho já nessa área há bastante tempo e eu faço muita mentoria, né? Com pessoas na área de RH, justamente que faz essa triagem de currículo, né? E eu posso dizer para vocês, assim, quanto mais sucinto, melhor. Ele tem que ser autêntico, verdadeiro, ou seja, você não pode colocar lá, né, competências que realmente você não as possui. Uma sequência lógica também é bacana, então você coloca lá seus dados iniciais. Hoje não se permite mais colocar, né, endereço completo, dados como CPF, RG, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Então você coloca lá de forma sumária, né, o teu nome, coloca lá o bairro ou a cidade que você mora e o teu telefone de contato. Na sequência, você vai colocar qual o objetivo, ou seja, qual é o cargo ou qual as atividades que você está buscando na tua empresa. Após isso, coloca lá a tua formação escolar. Não precisa colocar lá desde o primário, né, que você fez, né? Coloca lá basicamente lá o ensino médio, a escolaridade que você tem até mais recente. E depois, os últimos empregos que você teve ali na parte profissional. E se você também tem alguma coisa no sentido de trabalho voluntário que você faz, alguma área de afeto que você gosta de estudar, também hoje em dia a gente considera bastante. Porque as competências que a gente desenvolve não é só dentro do ambiente profissional. Isso. Eu também desenvolvo elas no meu dia a dia. As empresas, muitas valorizam isso, né? Perfeito, exatamente. Valorizam não só o conhecimento profissional da pessoa, mas a vida da pessoa também, né? Eles querem conhecer quem é que eles podem trazer para dentro da empresa, né? E isso é importante a gente deixar destacado, então. Isso, muito importante. E encaminhar o currículo, né, para o local onde está sendo colocado, no anúncio, na divulgação. Muitas vezes precisa, sim, preencher um cadastro. Eu escuto muito, né, do outro ponto da parte dos candidatos também ficarem chateados. Mas esses cadastros são muito chatos, tem muita coisa para escrever. Mas é uma forma de a gente facilitar, né, a nossa triagem, porque não tem mais como a gente ficar vendo currículos, né, ler currículo por currículo. Então, o fato da inteligência artificial e muitos programas hoje nos ajudam também nessa parte, né? Então, terem um LinkedIn também bem atualizado. Eu ia falar justamente de redes sociais. Nunca esqueça, né, que a tua vida passa pela rede social e o RH pesquisa. Pesquisa, a gente pesquisa. Então não adianta colocar alguma coisinha ali no papel
e na rede social fazer o inverso, né? Tem que ter coerência, Jorge, é isso aí. É. Tá? A gente pesquisa sim as redes sociais, nós pesquisamos o LinkedIn, que é hoje, né, das redes mais profissionais que a gente tem, mas também a gente pesquisa para justamente ver o que a pessoa está fazendo, né, quando ela não está trabalhando. Quais são os valores que ela entende, as crenças, né, que ela concorda, enfim, para ver se realmente tudo isso está combinando, né, com a ideologia da empresa também. Então, a gente também pesquisa sim. Como antigamente a gente pesquisava, né, ligava para as empresas e perguntava, e aí, como é que foi o Jorge quando trabalhou aí contigo na tua empresa, né? As pessoas davam referências antigamente. Hoje em dia já não se faz mais deste formato. É tudo via social, as redes sociais que a gente consegue ter um pouco mais de informação. Olha, muitas pessoas que procuram primeiro emprego, jovens, reclamam que cada vez que chegam em algum lugar, eles querem experiência. Dizem, mas estou começando agora, como é que eu vou fazer? Eu não tenho experiência. Isso é uma dificuldade? Sim, a gente entende, né? E eu já vi muitos anúncios, inclusive de estagiário também, né? Diz, estagiário com experiência. Diz, gente, como é que o estagiário vai precisar ter experiência? Mas é aquela condição, muitas vezes, da ânsia da empresa, né? Justamente de buscar a pessoa certa para o lugar certo. No caso dos jovens, né? Eu vejo muito essa possibilidade de projetos ou programas como o Jovem Aprendiz, estágios, programas de trainees, mesmo muitas vezes que não seja exatamente na área que você quer atuar. Por exemplo, eu quero a área de tecnologia, né? Hoje é muito comum jovens quererem tecnologia, né? Game, enfim, tal. Ok, não é exatamente isso que você vai buscar se candidatar para a vaga de um jovem aprendiz, mas você estando dentro da organização fica muito mais fácil para depois você conseguir algo do que você não estando, né? Então, assim, muitas vezes você vai ser um trampolim, vai ser um degrau para você crescer. E aí, como eu mencionei antes, Jorge, essa questão também das outras experiências que o jovem teve. Então, se ele foi na escola, né? Um rapaz, uma moça que, sei lá, ajudava determinado... Teve liderança, né? Isso, apresentava trabalhos na escola, sempre teve, né, trabalhava com grupos. Essas competências que já lá com 14, 15, 16 anos, né, já vinha demonstrando, na entrevista nós também captamos essas perguntas. Né? É por aí importante que a gente pega, para saber se realmente a pessoa tem essa aptitude ou não. Né? É importante falar que tem capacidade de expressão em público, esse tipo de situação é importante, né? Muito. Lógico, para algumas profissões, né, vai ser mais do que menos. Por exemplo, a tua profissão, né, a comunicação é fantástica, é necessária. Agora, não precisa aquela comunicação, muitas vezes, para tu fazer uma palestra. São habilidades diferentes de comunicação. Isso. Né? Então, mas a comunicação ela é imprescindível, seja para pequenos grupos ou para grandes grupos. Né? Outra coisa muito importante também, está se falando muito hoje em dia enquanto competência, é a gestão das emoções. Muitos projetos do Prêmio Ser Humano, eles estão justamente pautados nisso, em como a gente fazer para desenvolver nossa inteligência emocional. Porque a gente sabe o quanto tenso que é, o quanto que é competitivo, o quanto que é difícil, efetivamente, a gente desenvolver isso. E eu já vi na minha trajetória, muitas pessoas competentíssimas, tecnicamente falando, né? Tem a tal formação acadêmica, sabe línguas, enfim, contratam-se, né, é contratado por essa questão dessa competência técnica, mas são desligadas pela questão de atitude e comportamento. Porque justamente não sabe gerenciar suas emoções, não sabe trabalhar sua pressão, não sabe trabalhar em equipe, né, não consegue lidar com o imprevisto. Então, o gerenciamento das emoções, que também já começa desde lá, né, da infância, então, o jovem também precisa conhecer, buscar informação, para justamente saber como vai gerenciar isso quando realmente efetivamente estiver no ambiente de trabalho. E as empresas, através do RH, elas têm na entrevista como captar isso? A emoção da pessoa? Tem algumas técnicas ali que se usa para entender se a pessoa é emocionalmente equilibrada? Sim, temos. É segredo de Estado, né? Não, mas eu conto. Sim, nós temos aí entrevistas por competências, que são uma das técnicas que a gente utiliza, né? Justamente são perguntas um pouco mais elaboradas do que aquelas somente assim, me fale sobre você, né? Ou o que você fez no verão passado. Né? A gente tem perguntas mais específicas para isso. Nós temos também testes, né, de personalidade ou inventários, que a gente consegue descobrir, né, como que a pessoa está nesse quesito. E também dinâmicas de grupo, que nada mais são do que atividades que são colocadas, né, para as pessoas poderem ter desafios de 30 minutos, 1 hora, onde a gente, a partir desse momento, consegue, daí, lógico, um olhar treinado, né, que a gente já tem como selecionador, a gente consegue justamente captar o quanto que a pessoa efetivamente já demonstra ter uma tendência de comportamento.
Tudo isso, aliás, todas essas técnicas, essas ferramentas são feitas de forma conjugada. Não é só através de uma entrevista, unicamente, que eu consigo identificar tudo isso. Né? Não é só através de um teste de personalidade, um teste psicológico, eu consigo avaliar tudo isso. É um conjunto, né, de várias ações que a gente pode estar fazendo. Esses dias, num cliente meu, a gente fez uma seleção interna que era para uma vaga que realmente era totalmente para analista de processos. Era uma vaga que internamente ninguém, realmente a gente achava que conseguiria encontrar alguém. Então, o que a gente fez? A gente baixou um pouquinho o nível da régua de exigência, certo, mas as competências, as atitudes, nós já levantamos todo o histórico da pessoa dentro da empresa, né? Como é que era a questão de ele estar na empresa, como é que ele era dentro da empresa, na atividade que ele fazia hoje. Ele trabalhava na produção, mas como ele fazia hoje? E a gente fez 5 momentos de seleção. Então, desde a entrevista, dinâmica de grupo, fizemos teste de atenção concentrada, fizemos teste, né, de Excel, que também era uma ferramenta que eu precisava naquele momento, né, e fizemos um testezinho prático, ou seja, ele ficou na produção lá umas 2 horas, com um pouquinho de instrução, ele já sabia fazer um pouquinho da atividade, que era voltado a cronometrista, né, e a pessoa que aplicou o teste já conseguia saber se ele tinha facilidade ou não de captar aquilo. Então, imagina, foi um teste com 5 momentos, né, o processo seletivo, para daí sim nós escolhemos a pessoa. Para a gente ser bem assertivo também, né? Até porque não adianta a gente tirar alguém da produção e a gente errar com essa escolha. Porque muitas vezes não tem como a pessoa voltar para fazer o que ela estava fazendo antes. Já tem toda uma promoção, tem toda uma mudança de cargo, de salário, e não tem como a pessoa depois retornar. E ela vai ter que ser promovida no mercado de trabalho. E é uma coisa que a gente tem que evitar ao máximo, né? E se retornar, volta desanimada, né? A produção já não é mais igual. Exatamente. Kátia, obrigado pela tua visita e obrigado também, né, por ter abrido um espacinho aqui para tirar as nossas dúvidas também sobre essa questão da seleção. Muito obrigado pela tua participação. Ok, eu que agradeço, né, em nome da BRH Blumenau e da BRH Santa Catarina, a oportunidade de divulgar o Prêmio Ser Humano, e faço aí o convite, né, para as empresas que estiverem nos escutando, que talvez para esse ano não fizeram nenhuma inscrição de processos, de nenhum projeto, que realmente busquem informação, que saibam como faz, né? Muitas vezes são pequenas ações que já podem ser reconhecidas, né? E fico também à disposição aí para quando você precisar de mais bate-papo aí de preparação do mercado de trabalho. Isso é importante. Fico à disposição. Isso é importante. Kátia Tridapali, representante da Associação Brasileira de Recursos Humanos, falamos sobre o Prêmio Ser Humano.